Capítulo 7. A personalidade de Pilatos. No governo romano da Judéia, nesse período do ano 32, estava instalado o nosso personagem conhecido por Pôncio Pilatos, casado com uma virtuosa romana, Cláudia, cuja nobreza de caráter não era capaz de inspirar no marido maiores transformações em sua conduta masculina e de homem público, uma vez que sua estrutura interior, arraigada às tradições e ao orgulho de seu posto, impediam que se julgasse necessitado de alguma corrigenda ou transformação. Na cidade de Jerusalém, a capital da província, Pilatos estabelecia seu escritório de comando central, ainda que fosse em Cesareia, fosse espalhada por toda a Palestina. Outros postos importantes de governo, casas de veraneio, lugares aprazíveis por onde perambulava em diversos períodos do ano, com a desculpa oficial de inspecionar o território sob sua jurisdição, mas com a intenção pouco dissimulada de estabelecer seu tráfico de interesses inferiores, tanto nos negócios comerciais quanto em suas aventuras amorosas. Em que pese a sua capacidade administrativa, era ela suplantada pelo descaso com as coisas públicas, as quais deixava sempre à mercê das correntes locais sob o governo de Herodes e sob a vigilância fiel dos sacerdotes judeus, igualmente hábeis negociantes da fé. Estabeleceram um sistema de interesses compartilhados, através dos quais recebia favores e bens em troca de uma certa liberdade que permitisse aos judeus manterem seus negócios em funcionamento de acordo com as suas regras e costumes mesquinhos. Havia, sim, um conúbio espúrio que desnaturava a função do procurador da Judéia como representante de César e mantenedor da ordem comum dentro dos padrões romanos de justiça e civilidade. Para manter-se à frente de tal sistema, contava ele com a ajuda fiel de diversos assessores, que igualmente recebiam a sua parte para que a máquina pudesse funcionar. As ações de governo na proteção dos interesses do Estado e da garantia da integridade das pessoas privilegiava, antes de tudo, a sua condição social e as suas posses e influências dentro do sistema de forças ilícitas que se movimentavam ao redor do poder central. Pessoas humildes não possuíam razão, mesmo quando injustamente vitimadas, se, do outro lado, estivesse a pessoa de um abastado judeu, de um sacerdote, de um fariseu influente e astuto, que com suas artimanhas procuravam sempre retirar maiores vantagens de tudo e de todos os que possuíssem coisas que eles cobiçassem. Todo esse processo, fraudado pela imperfeição dos homens e pela predominância de seus interesses, era algo que não chegara diretamente ao conhecimento de Tibério, mas que, em função das diversas rotas comerciais e dos processos de transmissão das notícias naquela época, atingia os círculos do poder romano, produzindo maior ou menor espanto, mas classificadas como mentiras espalhadas pelos judeus para enfraquecer o poder imperial na direção de seus destinos. As autoridades imperiais e pessoas influentes que procuravam manter Pilatos no lugar importante de procurador de Tibério em Jerusalém não mediam esforços para advogarem a defesa do governador, alegando tratar-se de notícias mentirosas, plantadas pela astúcia dos hebreus para desestabilizar a autoridade, ao mesmo tempo em que diziam que, por observarem tais reações dos povos governados, se poderia imaginar que a postura do governador estava lhes contrariando muitos interesses pessoais. Eram os velhos processos interpretativos que, distanciados dos fatos verdadeiros, não poderiam produzir maiores definições porque eram deturpados por todos. Todavia, desde alguns meses, Pilatos passara a preocupar-se de maneira acentuada
Eis que um correio de Tibério lhe trouxera a indicação de que um senador de tradicional família estaria portando em breves dias na região e que possuía poderes tão amplos quanto os dele próprio e que os usaria para averiguar todo o sistema administrativo, como se for um fiscal, com livre acesso a todos os documentos e processos. Isso produzira em Pilatos uma acendrada preocupação, que fora compartilhada com seus mais chegados e o obrigara a maquiar todo o processo descarado de desmandos administrativos, ocultando-os, suspendendo temporariamente as atividades suspeitas, empurrando para debaixo do tapete da clandestinidade todos os indícios que pudessem ser indicadores de tais impudicícias. Naturalmente receberia o senador com todas as honras mentirosas e lisonjeiras para conquistar-lhe a confiança, procurando demonstrar que tudo estava correto. Dar-lhe-ia condições para sentir-se em sua própria terra, com luxo e conforto para que não impedisse a concretização de seu projeto de amplo enriquecimento, para retirar-se da vida pública em excelentes condições e gozar uma velhice respeitável no seio dos romanos da capital do império. Ao lado de sua característica venal, possuía uma personalidade extremamente vaidosa e muito ligada aos prazeres físicos, que a excelência de sua posição lhe facilitava conseguir na exploração da favorável condição de governador e poderoso representante do império, que decidia os destinos de todos. Muitas jovens de beleza especial e que inspiravam seus desejos nunca saciados conheceram a intimidade de suas câmaras palacianas, sempre sob os olhos atentos de seus asseclas, que tudo faziam para agradar seu senhor e continuar gozando das facilidades que a proximidade do poder lhes garantia. Inúmeras jovens filhas hebreias, cuja beleza encantasse o procurador, eram assediadas e por fim acabavam se deixando levar para a alcova do governador, sendo depois remuneradas com presentes e valores com os quais calavam a consciência e conquistavam o silêncio da própria família ultrajada, que, recompensada materialmente, não se animava a expor-se perante tão poderoso governante, capaz de destruir-lhes o pouco equilíbrio material que possuíam com confiscos, banimentos e assassinatos covardes na calada da noite, como já ocorrera inúmeras vezes. Mas não só na raça judia se encontravam vítimas do poder de sedução ou de convencimento exercido por esse sistema de facilidades. Inúmeras romanas emigradas da capital ou do império se sentiam honradas em serem cortejadas pelo procurador de Tibério e ostentavam tal condição com o orgulho que apontava para a superioridade de seus dotes em relação ao das demais. Para grande parte das mulheres, acostumadas muitas vezes às disputas da emoção, às tertúlias da conquista, imaginando que tais vitórias representam superioridade sobre as outras, estar sob os lençóis do leito de Pilatos significava a preferência do mais importante mandatário, e por isso muitas romanas, mesmo casadas ou comprometidas, aceitavam de bom grado quando não se ofereciam insinuantes à corte que lhe fazia o procurador, acostumado à facilidade na satisfação de seus desejos inferiores. Tal ausência de barreiras morais lhe tornava comum o abuso dos sentidos físicos e as trocas de companhias, já que uma vez tornadas usuais e atingida a conquista desejada, perdia-se o interesse por mantê-las. Pilatos, com isso, foi se tornando um homem enfraquecido na emoção e sem capacidade de reger seus próprios ímpetos, acostumado a conseguir sempre o que almejava, sem ser contrariado por ninguém. No entanto, em face de tais peculiaridades, seguia sendo cobiçado por muitas moças ou senhoras que nele viam um poder que lhes preencheria o vazio de aventuras importantes,
numa terra tão insípida de emoções, ao estilo da grande capital imperial, que se ia perdendo na devassidão dos costumes. Orgulhosa e sem maiores pendores para os comportamentos respeitosos, Fúlvia, cunhada de Pilatos, era o protótipo desse tipo de mulher irresponsável diante das aventuras e cônscia de sua beleza e juventude, que pareciam lhe granjear todas as portas de acesso aos patamares mais elevados do poder. Casada com Sálvio por causa de interesses comuns, desde cedo deixou bem claro ao consorte que não se satisfaria com a vida acomodada da tradição patrícia, afeita aos trabalhos caseiros e à criação da prole, sempre numerosa para garantir a descendência e a perenidade do império. Desejava festas e recepções, divertimentos e prazeres. Sálvio, que era um homem fraco para as coisas afetivas e materiais, houvera sido foco de um grave escândalo que explodiu nas altas camadas da sociedade romana e lhe custou o cargo público que exercia. Tendo sido destituído de suas funções, fora relegado a um posto administrativo inferior, como forma de humilhação, e acabou desterrado para longínquas paragens, como era comum se observar na prática administrativa romana. A sua união com uma jovem de provocante beleza foi a maneira de afrontar os demais e fazer-se invejado pelos outros homens, vingando-se deles com a ostentação de uma mulher cobiçada por todos eles, ainda que para isso tivesse que suportar as vaidades, interesses e desejos intermináveis de Fúlvia. Ela aceitara a negociata com a condição de estar sempre cercada de conforto e de fazer o que desejasse, desde que, naturalmente, aceitasse fazer o papel da esposa de Sálvio sempre que este desejasse expô-la, como precioso troféu de sua capacidade sedutora. Assim, valendo-se da favorável situação que sua irmã Cláudia esposava como consorte do procurador da Judéia, não foi difícil para Fúlvia aceitar transferir-se para a Palestina e acercar-se da ribalta do poder romano, insinuando-se por entre os convidados e cortesãos, conquistando os mais importantes, produzindo situações de sedução, sem considerar a dignidade da própria irmã, até chegar ao leito do cunhado, que se deixou levar pelas diatribes da mulher experiente e acostumada à flacidez dos costumes, tão diferente de sua irmã. Pilatos se deixou encantar pela cunhada, e apesar de saber de seu consórcio com Sálvio e da filha comum que geraram com a união, estabeleceram um comércio físico dos mais intensos com a exuberante Fúlvia, que se tornou uma de suas amantes preferenciais, o que a enchia de jubiloso orgulho. Os subalternos e cúmplices do governador sabiam de todos estes envolvimentos e tratavam-na com certo respeito, pois a tinham em conta de mulher perigosa, cheia de caprichos e capaz de interferir para ajudar ou prejudicar quem quer que fosse. Mais do que respeito, tratavam-na com o receio próprio dos fracos que se vergam para não se verem atacados. Por isso, Fúlvia se sentia no direito de exercer algum poder na sombra de Pilatos, a quem sabia comprar sempre com seus favores físicos e carinhos quando ele se via irritado com sua maneira arrogante de interferir nas suas decisões. Aliás, Pilatos sofria muito quando tinha de tomá-las. Apesar de estar no posto mais alto para toda aquela região, sua personalidade tíbia se via em dificuldades para resolver sobre questões importantes que envolvessem os interesses de pessoas que tinha como suas aliadas ou comparsas. Para tratar do poviléu, desprotegido e sem voz na sociedade, era duro e inflexível cumpridor das determinações dos códigos romanos ou dos costumes locais. Todavia, bastava que lhe aparecesse uma disputa entre dois de seus aliados nos procedimentos espúrios para que Pilatos se perdesse na dificuldade de decidir, pois a nenhum dos dois desejava contrariar.
Sabia de sua ligação com ambos e de sua dependência moral e material de toda a teia que eles também ajudavam a manter. Contrariar a um deles seria prejudicar seus próprios interesses e correr o risco de romper o tecido delicado de suas alianças locais. Por isso, sempre procurava compensar a perda de algum privilégio, concedendo outro privilégio para agradar o prejudicado, o que demonstrava sua fraqueza perante todos os que dirigia. Raramente tomou uma decisão dura e manteve-se nela até o fim, custasse o que custasse, desde que isso estivesse envolvendo pessoas importantes. Todos os homens que o conheciam sabiam dessa peculiaridade, fruto dos problemas decorrentes da cumplicidade com o erro. Fúlvia também sabia tanger as cordas da fragilidade afetiva e de personalidade de Pilatos, pois o conhecera na intimidade. Sabia-o um homem descontrolado quando irado, capaz de atrocidades e sandices indescritíveis, ao mesmo tempo em que sabia como agradá-lo para conseguir o que queria, tornando-o um verdadeiro cordeiro nos momentos em que, com experiência, tangia as cordas certas na vaidade do homem de estado romano. Preocupava a Pilatos a chegada de Públio Lentulus, da mesma forma que incomodava Fúlvia a sua próxima vinda à Palestina, pois, nos idos de sua vida na capital, Roma, mantivera um desejo íntimo de acercar-se do senador, sobrinho de Salvio, seu marido. A chegada da família Lentulus seria um momento muito especial para a vida de todos que ali se achavam acostumados aos atalhos da retidão, nos quais se permitiam todos os excessos dos sentidos e prazeres. Não sabiam todos que o objetivo primordial do senador era conseguir o tratamento e a melhora de sua pequena Flávia, e tão logo reunisse todos os informes oficiais e extraoficiais que Tibério lhe houvera encomendado, regressaria a Roma, onde deixara todos os seus negócios e sua carreira pública pendentes, sob os cuidados do amigo Flamínio. Assim não demorou a que a família do senador aportasse na Palestina, onde a esperava a corte militar que Pilatos houvera preparado para recebê-la, com todas as honras oficiais, com a finalidade de impressionar seus integrantes e conduzi-los com segurança a Jerusalém, de onde seriam tomadas as medidas necessárias ao exercício de sua tarefa pública, desde os arranjos básicos para sua hospedagem, a qual pretendia Pilatos fosse em sua própria casa, como forma de melhor controlar os movimentos do senador. Salvio Lentulus, o tio de Públio, igualmente ofereceu a sua moradia como representante exclusivo da gens Cornélia, nas paragens orientais, também induzido a fazê-lo pelos seus conselhos sutis de Fúlvia, que tanto desejava estar próxima de seu cobiçado objetivo de conquista no passado. Assim, as teias do destino começaram a se formar ao redor das personagens desta história, enquanto que, ao longe, Jesus e seus seguidores tratavam de espalhar a semente da bondade no coração dos homens, semente essa que faria muita falta dos que se achavam agora aproximados pelas necessidades evolutivas de cada um.